Boa noite, pessoal. Aqui quem fala é o Jair na Lata. Bom, eu vim refazer o vídeo sobre a reunião ministerial, porque o primeiro vídeo meu da reunião ministerial ficou muito escuro. Então eu tive que refazer o vídeo por causa do problema de luz aqui no quarto. Aí, qual é a minha análise subjetiva sobre a reunião ministerial? A minha análise é simples. Não existe na história do Brasil uma reunião igual àquela. Aquela reunião simplesmente entrou para os anais da história como a pior reunião de todos os tempos do país chamado Brasil. Existe ética e moral até entre bandidos. Existe ética e moral até entre pessoas que não merecem o nosso convívio. O que se viu naquela reunião foi o rosto estampado de um desgoverno de extrema-direita que está aí emporcalhando o Brasil, julgando o nome do Brasil no chafurdar, na pocilga. Então eu fico pensando, se aquela reunião lá fosse de gente do PT, se aquela reunião lá fosse de pessoas de esquerda, se aquela reunião lá fosse somente de negros, que o que essa turma que defende esse tipo de gente iria dizer? Porque pelo aquilo que eles defendem, é muito fácil. Eles iam descer o pau. Iam falar de falta de educação para baixo. As palavras utilizadas naquela reunião deixam bem claro algumas coisas. Primeiro, Deus não estava naquela reunião, porque ninguém ali falou em nome de Deus. Segundo, Jesus Cristo estava naquela reunião. Pelo seguinte fato, porque ali estava uma das suas comprovações há 2020 anos atrás, dos falsos pastores. Eles usam da política para poder macular o nome de Deus e de Jesus. Aquela reunião comprova isso tudo. Uma reunião de interesse, uma reunião de pessoas inescrupulosas, uma reunião de pessoas que não têm o mínimo, a base educacional para estar no cargo que, no caso, a elas foram dado por uma pessoa também igual a elas, tipo o Bolsonaro. A reunião ministerial que entrou para a vergonha da política brasileira tinha lá o presidente Bolsonaro. Ele falou de hemorroida para baixo. Eu, em respeito a todos os outros presidentes brasileiros, até presidente que eu não gosto, eu não vou omitir opinião sobre a fala dele, só vou falar uma palavra: hemorroida. Eles estão querendo a nossa hemorroida. Só isso basta. Damares, puritana, falsa cristã. Então ela quer prender prefeitos e governadores, então ela não leu a Constituição, ela não sabe o que é democracia, ela não sabe o que é liberdade de imprensa. Ela está no lugar errado, ministra da Cidadania, não é o cargo para ela. Em nenhum momento ela teve sentimento cristão. Em nenhum momento. Que o povo do Piauí acerte as contas com ela lá em cima. Ventral, ministro da Deseducação, chamou o STF de bando de vagabundo. Que teria que prender aquele bando de vagabundo. Na cara do STF. Ainda pegou o dedo indicador e indicou lá. Mas isso é bom para o STF tomar vergonha na cara, porque eles nunca tiveram tanta liberdade, nunca tiveram, assim, tanto prazer em trabalhar igual foi na época do Lula, da Dilma. Eles esculhambaram com essa turma, com essa escumalha toda que está aí, para poder derrubar o governo da Dilma. E hoje estão aí tomando na cara aqueles que eles próprios, a maioria dos ministros que estão lá, andaram ao lado na campanha eleitoral que colocou isso aí na presidência do Brasil. Ventrop, ministro da Deseducação, chamou o STF de bando de vagabundos. Vagabundos de toga.
Ricardo Salles. Ricardo Salles é o ministro do Meio Ambiente. Todo mundo sabe da sua péssima conduta, do seu acordo com os ruralistas, do seu acordo com os empresários internacionais, para poder simplesmente, falou o que ele fez, taca fogo na Amazônia, deixa a boiada passar. Quer dizer, pega toda a documentação, os grileiros que já esticaram cerca, já roubaram terra de índio, de quilombola, ajudaram até mesmo a matar quilombola, a matar índios. Você está entendendo? Quer dizer, vai regularizar, quer dizer, bota fogo em tudo. O Exército, uma instituição do povo brasileiro, com meia dúzia de pessoas anencéfalas, o resto da instituição deixando a história do Exército contemporânea e pro ralo. Eu estou falando agora, de 2000 para cá. Impossível, impossível. O Exército agora virou bombeiro de incêndio, de ladrão de terra. É muito pouco, quer dizer, não tem comando. Não tem. Ricardo Salles tem que ser preso. Os produtos brasileiros sofrerão embargo na Europa. Isso vocês podem ter a certeza disso. Os produtos brasileiros terão embargo na Europa. E outra, tudo aquilo que eles falaram da China, inclusive o senhor Ricardo Salles, Weintraub, Damares, o próprio Bolsonaro, vai vir à tona. Não é hoje, não é amanhã, mas a parte que fala da China, que o próprio embaixador da China disse que não era necessário, não se faz necessário nem procurar saber o que já sabe. Esse povo não é bobo, gente. Esse povo aí é mais esperto que tudo. Eles andam aí com os olhinhos fechados, eles têm o olho mais aberto que nós. Tá achando que não estou enxergando, não? Eles enxergam 10 vezes mais que a gente. Paulo Guedes. Paulo Guedes devia estar em Manhattan ganhando 200 mil por mês. Paulo Guedes está aí para poder fazer o serviço que a Febraban quer, que a Fiesp quer, que o Sindicomércio quer, que os grandes empresários da Transporte, que os grandes empresários querem. Ele é pau mandado da oligarquia econômica brasileira. Paulo Guedes disse, vende essa porra, quer dizer, o Banco do Brasil. Ele não sabe nem a história do Banco do Brasil. O Banco do Brasil parece que teve um lucro de 4 a 5 bilhões no ano passado. Essa porra é cara, como a hemorroida do Bolsonaro é barata. Essa porra é o Banco do Brasil. Quer dizer, eles não respeitam nem a instituição. Mas isso é para quê? Para entregar de mão beijada para pessoas ligadas à Febraban. Qual é o banco que não quer comprar um banco estatal que deu um lucro aí, ó, beirando 5 bilhões, se eu tiver errado, até mais. Então, então funciona desse jeito, funciona dessa maneira. Então você tem de um lado a ciência junto com a igreja. Olha que coisa linda. A ciência junto com a igreja versus a ignorância. As ciências e a igreja versus a ignorância. Em pleno século XXI, olha aqui que os muçulmanos fizeram. O Ramadã vai ser comemorado de uma maneira diferente. O Papa Francisco fechou o Vaticano. Outras religiões, outros segmentos religiosos respeitaram. Aqui no Brasil, Deus Pai misericordioso, eles só estão interessados no dinheiro. O olho é muito grande. Muito grande. E Deus, Jesus, vai fazer esse pessoal pagar, porque eles já estão pagando. Eles têm dinheiro, mas não têm paz. Eles têm dinheiro, mas não têm felicidade. Eles têm dinheiro, mas não têm tranquilidade de viver. Resumo geral, a reunião foi uma vergonha. Essa reunião não existe. Entrou para a história assim do Brasil. Você está me entendendo? Isso mostra o caráter e a ética do político atual brasileiro. O povo brasileiro tem que estar acordado. Muitos não estão querendo ver a verdade. Eles não estão nem aí para o coronavírus. Eles não estão nem aí se o Brasil está chegando a 20 mil mortos. E sendo humilhado pelo Trump que mandou o pessoal injetar detergente no próprio corpo, dizendo que era bom para matar o coronavírus. Então, é a reunião de bacanas, amigos. Nessa reunião, a educação saiu fora, a ignorância entrou. Entendeu? A Constituição foi rasgada. O judiciário virou porcaria. Imagina se o Weintraub fosse um negro, chamando o STF de
porcaria e vagabundo. Porque se você chama uma instituição de vagabunda, tem várias conotações que vêm perto dela, que vem acompanhando. Você está me entendendo? Então, eles deviam ser agora. Chegar junto, pegar o Vental, prender ele e tudo mais. Você imagina se fosse o Lula chamando o, o STF de vagabundo. Ele chamou eles de covarde. E covarde eles são. Porque até o presente momento, eles agem na maior das covardias. Então, pessoal, essa aí é a política brasileira. Quem os defende pensa igual a eles. Não se enganem. Preconceituosos, racistas, gente que não gosta de ver pobre melhorar de vida, gente que tem asco de ver o vizinho pintar uma casa, colocar uma grade, colocar um terraço, gente chula, podre, imunda que mora tanto em favela como em área de classe média, que nem existe isso mais, como entre os ricos. Essa ideologia da extrema-direita, do nazifascismo, está aí. E ela tem uma bandeira, a inveja. A inveja, a inveja. Eles são carregados de inveja. Quando você fica aí, por que é o fulano, poxa, tá defendendo isso daí? Se você parar para conversar com essa pessoa não tem um minuto de cognisciência para conversar com você o assunto. Se você coloca a pauta do assunto, se é econômico, se é social, se é político, ele não sabe conversar nada. Ele é cego pela inveja. Pessoas que frequentam a sua casa, pessoas que comem junto com você, na verdade não quer teu bem não, quer que você se foda. Porque o pior momento da história do Brasil para essas pessoas foi quando foi derrubado o muro da desigualdade. Isso só foi 1%, pessoal. O povo brasileiro sentiu o gostinho de ter o prazer de viver num país que todo mundo estava levando para casa um pedaço do bolo. Falo para vocês, 2003 a 2011 foi isso. Depois dessa oligarquia podre imunda entrou, barreirou, travou e fez o que fez e o povo ficou quieto, calado. Então, essa reunião acabou de entrar para a história. Uma boa noite, Jair na lata.